Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Continuando a nossa correção do simulado. História do Brasil Colônia. Lembrando a vocês sempre, nosso canal Marcão na História Marco, nosso canal no YouTube, divulguem para aumentar o engajamento. Dê o seu joinha também, que é muito importante. Temos que aumentar esse número de inscritos no canal. Concorda comigo? Olha só, como eu falei para vocês, correção do simulado 02, continuação. Podem até dificultar minha batalha, mas nunca verão eu recuando da guerra. Esse é o nosso objetivo. Nós temos muitas batalhas pela frente, até chegar ao objetivo final, que é a aprovação de vocês. Mas que eu sempre digo, podem dificultar a batalha, mas a guerra eu vou vencer por determinação. Nosso guerreiro aqui, determinado a vencer. E, na verdade, isso representa o nosso objetivo. Essa imagem aqui representa o nosso objetivo. E é exatamente isso. 1000 vezes um aluno determinado do que um aluno talentoso. O determinado, como já falei várias vezes, vai alcançar o seu objetivo. Então, olha só, se você for talentoso e determinado, você é insuperável. Agora, se você é determinado, independente se tem talento ou não, você chega. Eu sou determinado e vou até o fim com vocês, até a aprovação de vocês. E quando vocês forem aprovados, espero que receber mensagens de passei na prova tal. E é isso que faz com que o meu coração se expanda de alegria. Professor Marcão fala com sinceridade, pode estar certo disso. Olha só, período colonial, nós estamos vendo simulado 02, de muitos simulados que virão. Nós temos assuntos aqui que já foram abordados, todos eles já estão postados. Vimos um por um. É em cima deles que eu preparo as questões. A questão 1, a questão 2, 3, 4, 5 e 6 nós já resolvemos. Vamos agora à questão 7. Questão 7 do simulado 2 do período colonial do Brasil. Diz assim: a expansão portuguesa e espanhola nas Américas resultou na formação de sociedades coloniais, com fortes contrastes, mas também com traços comuns. Assinale a opção que melhor representa as aproximações possíveis entre sociedades coloniais da América hispânica e portuguesa. Como vocês viram, eu estou grifando as palavras-chave. Ele quer saber da expansão portuguesa e espanhola nas Américas. E quais são os traços comuns que se aproximam da América hispânica e da América portuguesa? Traço comum: na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles eram inimigos. Eles não se gostavam. Eu acho que não se gostam até hoje. Mas olha só, o que eles tinham em comum? Extremamente católicos. O catolicismo é a base social de Portugal e de Espanha. Então o que acontece? A Igreja Católica era o fator de unidade do mundo cristão português e espanhol. Então, na verdade, a Igreja Católica foi um fator importante de socialização e difusão de uma identidade cultural das sociedades coloniais. A cultura era em volta da religião. Vieram para cá os padres jesuítas, lá no início da colonização, através da catequese, das missões jesuítas, dos aldeamentos, que eram aldeias criadas para catequizar os índios. Eles criaram uma sociedade extremamente católica. É o reflexo da Península Ibérica, lá na Europa. Por que isso? Porque o luteranismo, Martim Lutero, estava fazendo estrago lá. Ele criou a igreja protestante, que era uma igreja protestante, a luterana, que eram igrejas cristãs não católicas. Depois surgiram outras igrejas protestantes, Hus, Zwinglio, Calvino e outros. E esses caras vão criar igrejas que são cristãs e não são católicas. Perceberam? E a Igreja Católica, então, com o trabalho dos jesuítas e depois de outras ordens religiosas católicas,
vieram para a América e espalharam o catolicismo. E funcionou. Mas Espanha e Portugal, todos dois eram católicos. Então, qual é a aproximação possível dessa sociedade hispânica e portuguesa? A Igreja Católica. Tá ok? Resposta correta B. Questão 8. Eu gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão em que ele divide o mundo entre portugueses e espanhóis. Essa frase é atribuída ao rei francês Francisco I. Mostra a determinação dos outros reinos europeus em participar da colonização das regiões atlânticas, como a América e a África. Foi o caso da Holanda, que, separada da Espanha em 1579, lançou-se ao mar. Sobre a relação entre Holanda e Portugal durante o chamado período colonial, é correto afirmar que isso aqui está bem explorado já nas postagens anteriores de conteúdo que eu passei para vocês. O que acontece? O rei Francisco I, francês, ele dizia o seguinte: ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha, até a África. Traçado uma linha imaginária a 330 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, as terras a oeste pertenceriam à Espanha e a leste a Portugal. E ele dizia o seguinte: sim, o resto? França, Holanda, Inglaterra, está fora? Então ele dizia, né? Onde é que está no testamento do Adão isso? E eles não aceitavam. A Holanda era dominada pelos espanhóis, conseguiu sua independência. E passou a ter uma relação muito próxima de Portugal através do comércio de açúcar. O açúcar tinha um alto preço do mercado europeu. Portugal era um país falido, não tinha dinheiro. E os holandeses, judeus holandeses, banqueiros, criaram uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, também tinha Companhia das Índias Orientais, que era lá para as especiarias. A Companhia das Índias Ocidentais, que foi uma empresa criada pelos holandeses para explorar o açúcar. Eles financiaram os colonos portugueses, eles transportavam, refinavam e revendiam na Europa. Lucro para os portugueses era de 20%, para Portugal era 20%, 5% para os colonos e o resto para a Holanda. E assim funcionava. Até que aconteceu a União Ibérica. Com a União Ibérica, porque na verdade o rei da Espanha, Filipe II, tornou-se rei de Portugal. A Holanda era inimiga da Espanha. Estão vendo aqui, ó, luta pela separação. Chegava a ser dominado pela Espanha. E o Filipe II disse assim: os holandeses estão comercializando lá no Brasil, agora eu sou o rei da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Não tem mais comércio. E o que acontece então? Eles invadiram, os holandeses invadiram Olinda e Recife para fazer o comércio do açúcar, e Luanda foi invadida também para comercializar os escravos que eles precisavam para trabalhar na lavoura canavieira. Então a resposta correta é B. Como parte da tentativa de se apropriar das colônias portuguesas, os holandeses invadiram Olinda e Recife em 1630. E Luanda em 1641, conquistando o principal fornecedor de escravos e duas importantes zonas produtoras de açúcar. Então conquistaram Luanda e conquistaram Pernambuco. Essa era a relação principal entre Holanda e Portugal. Como pede aqui, né? Holanda e Portugal. Quando você tiver alguma dúvida por que uma ou outra não é a resposta correta, você pode mandar nos comentários para mim e eu respondo para vocês nas postagens posteriores. Ou então, no próprio comentário eu já faço a resposta. Tá ok? Abração do Marcão. Vamos aprovar. Eu vou até o fim com vocês. Nós temos uma jornada, hein? Brasil Colônia, Império, República e História Geral. Mas não desiste. Não desistam. Os vencedores não desistem. Nós temos que passar por várias batalhas, mas venceremos a guerra. Abração do Marcão. Fui!